Vamos continuar ao vivo? Estávamos com a zootecnista e extensionista do Incapé, Fernanda Sequim de Melo Esperandio, falando sobre criação de bezerras leiteiras. Ela já falou na primeira parte a respeito de colostragem, ela falou sobre a cura do umbigo, falou sobre instalações, né? E quando eu estava falando sobre as instalações, sobre os bezerreiros, a gente interrompeu a transmissão e está retomando neste momento para a segunda parte. Vamos continuar falando sobre instalações e passar para outros assuntos. Olha aí, Fernanda já está na área, vamos colocá-la aqui. Fernanda, o pessoal ainda está chegando, tá? Olha ela aí de volta. Obrigada, Fernanda. A turma ainda está chegando. Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta na parte 1 da nossa transmissão, se ela já entrou novamente. Eu vou falar disso daqui a 2 minutinhos, assim, é o próximo tema. Se ele quiser esperar um pouquinho, a gente já vai entrar, porque o que ele perguntou já está no andar da carruagem, sabe? Então, beleza. Vamos continuar falando sobre as instalações? Vamos. Então, Ju, foi aquilo que eu falei, né? Ficar atento aí ao tipo de instalação. Para resumir, né? Se você vai colocar esses animais em casinhas, no bezerreiro tropical, a se atentar para individualizar, isolar esses animais, porque se os animais forem ter contato, vai por água abaixo tudo que a gente falou. Eles vão ter contato, vai disseminar doença. E outra coisa, quando a gente individualiza, igual eu te falei, né? A gente vai estar investindo numa bezerra, a gente vai estar investindo agora, igual a gente vai falar na dieta líquida, no concentrado, então tudo isso tem um custo, né? Então, assim, quando a gente individualiza, a gente consegue mensurar melhor o desempenho daquela bezerra, né? Imagina o seguinte, eu tô ali, eu coloco 500 gramas de concentrado para 5 bezerras. Eu não posso assumir que cada uma vai comer 100 gramas. Por mais que elas tenham o mesmo peso, a mesma idade, a gente tem essas interações entre eles, sempre tem uma bezerra que vai comer mais, que vai empurrar a outra. Então, assim, se a gente quer mensurar o que a gente está fazendo, se a gente quer medir esses resultados, quando a gente individualiza, a gente consegue fazer isso de forma melhor. A gente tem a certeza que eu botei 2 litros de leite, aquele animal bebeu ou não bebeu. Às vezes o animal, assim, tá apresentando uma doença, então ele já para de mamar leite, ele já não aceita mais o leite. Então, assim, se a gente não tem um tratador bom, uma pessoa ali que está junto com aqueles animais, que consiga perceber esse sinal, quando a gente vai ver o animal já está doente, né? Então, assim, quando o animal também está individualizado, a gente consegue observar melhor esses animais, né? Porque ele vai ficar ali durante 90 dias, por exemplo, que a gente trabalha aqui, né? Então, assim, por 90 dias a pessoa vai estar com ele, então você vai acabar conhecendo o animal. E se você tem tempo já que você lida com bezerros, você já sabe, aquele bezerro deixou de mamar leite, aquele bezerro tá com a orelhinha meio caída, não tá normal. Então, quando a gente individualiza também, a gente tem essa chance de observar melhor os animais, né? Então, tá, a gente individualizou, agora o que esses animais vão comer, né? Então, quando essa bezerrinha nasce, os ruminantes, né? Eles não nascem ruminantes, né? Em si. Eles nascem com os compartimentos fermentativos, o rumen, retículo, omaso. Porém, assim, eles são pequenos, né? E eles ainda não estão aptos a fazer esse processo fermentativo, de toda essa digestão, né? Então, assim, a partir do momento que a bezerra nasce, ela tem contato com a microbiota do solo, né, no canal do parto, com a mão, do tratador, né? Se essa bezerra fica com a mãe, ela vai ter contato com a mãe. Então, isso ela vai pegando essas bactérias no meio ambiente para começar a formar essa flora dela ali no rumen, né? Então, assim, qual é o estômago que funciona até aí os 25, 30 dias? É o estômago verdadeiro, que é o abomaso, que é igual ao nosso, né? O estômago químico que a gente chama. Então, assim, durante esses primeiros 30 dias da vida da bezerra, é muito importante que a gente foque na dieta líquida, seja ela, né, o leite ou o sucedâneo, e que a gente também já introduza uma ração, né, um alimento concentrado para esse animal desde aí o primeiro, segundo, terceiro dia de vida, depende do manejo da propriedade. Por quê? No processo de digestão, lá no rumen desses alimentos concentrados, a gente vai liberar ácidos graxos, né, principalmente o butírico e o propionato, que eles participam desse desenvolvimento dessas papilas ruminais, eles vão participar, né, do processo de diferenciação. Então, assim,
como os produtos da fermentação ali, principalmente esses ácidos graxos, eles têm que ser absorvidos para ir para o fígado e tomar o destino certo, quanto mais cedo essa bezerra tiver essas papilas ativas e com capacidade absortiva, mais cedo a gente vai poder tirar esse leite, né? E ela vai ficar dependente do alimento sólido, né? Então, assim, quais são as formas da gente estar fornecendo esse leite para o animal, né? Vai estar muito... Eu acho que rodou aqui para mim. Deu uma travadinha para mim também. Vamos ver as manifestações do pessoal. Os comentários estão ativos. Pessoal... Mas está me ouvindo? Voltou. Agora voltou. Então, assim, depende principalmente da instalação, né? Se eu individualizo esses animais na casinha ou no bezerreiro tropical, eu posso dar desde o balde, né? Eu tenho que treinar esse animal. Geralmente a gente põe o leitinho, põe o dedo, deixa ali o animal aprender a mamar no dedo, que ele tem o reflexo da sucção, né? Ele vai mamando e nisso ele vai aprendendo depois a mamar no balde, né? A gente pode dar na mamadeira ou nos baldes com os bicos, que a gente chama, né? Isso tudo, assim, tem artigo que fala, na mamadeira é melhor, não sei o que é melhor. Mas eu falo, gente, é tudo conversar com o técnico que tá lá, o manejo, e principalmente quem vai manejar esses animais. Se você tem um tratador que não tem muita higiene, que não vai lavar essa mamadeira bem, você não tem outra pessoa, então, de repente, você fica com balde ou com balde com bico, né? Porque falta de higiene é um prato para doenças, para diarreias, né? Então, aí vai depender de como a gente vai estar alojando esses animais, né? Se é no sistema coletivo, a gente pode usar os containers com vários bicos, né? Então, assim, a desvantagem é que a gente não sabe quanto cada um vai beber de forma correta, né? Então, aí o que a gente faz? A gente sempre recomenda, se são 10 bezerros, coloca uns 13 bicos, né? Para se um tomar um empurrão, ele pluf, já acha o outro e não fica sem mamar. É isso aí. Não ter tanta concorrência. Na mãe, na vaca, até quando? Então, ele pode mamar na vaca, né? Assim, tem fazendas aí de gados mais zebuínos, né? Qual que é o grande problema também? Tem vacas que, né, principalmente as mais zebus aí, elas não conseguem dar o leite sem a presença do bezerro. O que a gente recomenda, né? Ou você traz o bezerro pro pé da vaca, só para ela soltar o leite, depois você tira, ou você faz um rodízio de tetos, né? Aí o que a gente pede? Geralmente o produtor ele tem um controle leiteiro, ele sabe, né, o quanto ali por mês essa vaca produz. Então, assim, a gente sabe que ele é mais ou menos 60, o posterior e 40, os tetos, né, o beri da frente. Então, a gente tem mais ou menos uma noção ali de quantos litros o bezerro vai estar mamando. Não é tão certo, mas, assim, não tá certo, mas também não tá errado. É melhor fazer isso do que não fazer nada. Né? Porque assim, o que faz? O bezerro mama, aí você esgota o leite da vaca inteira e o bezerro vai ficar com a rapa ali que você acha que tá ali, né? Então, assim, se você quer melhorar, quer seguir, Fernanda, eu quero seguir passo por passo devagar, comece fazendo isso. Ao invés de deixar o bezerro mamar ali depois que a vaca ordenhou toda, traz, né? Você vai atrasar um pouquinho a ordenha, mas é o que tem que ser feito, né? Deixa ele mamar ali um teto, né? Faz o rodízio, cada ordenha, né? Se é de manhã ou de tarde, ou uma vez por dia, você vai fazendo os rodízios ali dos tetos perante cada ordenha, né? Diante de cada ordenha. E hoje, né, assim, é mais difundido em fazendas mais especializadas, os aleitadores automáticos, né? O animalzinho ele tem um chipzinho, então você tem a programação de quantos litros e a frequência que esse animal vai beber. Ele chega ali, o computadorzinho, né? O leitor, ele reconhece o chip e ele libera a quantidade ali de leite para o animal. Mas é o que eu estou te falando, tudo vai estar dependendo da instalação que você vai estar colocando esse animal. E assim, o volume, né? É uma coisa que se discute muito, e vai entrar também na pergunta do que ele falou, né? O que a gente tem? A gente tem aí a questão de 4 litros de leite, né? Fala em bezerro, é 4 litros de leite. Isso surgiu há muito tempo atrás nos Estados Unidos, por quê? Eles queriam desmamar os animais o mais cedo possível, com 60 dias, né? Para eles ficarem aí livres do leite o mais rápido e consumirem ração e alimento forrageiro, né? Seja pasto, silagem ou o quê. Só que qual que é o problema? Quando você fornece 4 litros de leite, quando a gente pega a exigência de mantença, né, que é para a bezerra se manter ali, coração batendo, funcionando, paradinha, dando a voltinha dela. A exigência para ela se manter viva
e a quantidade ali de megacalorias que o leite vai fornecer, a gente vê que aqueles 4 litros de leite ali vai praticamente manter a bezerra viva e vai direcionar um pouquinho só para ela ganhar peso. Então vai ser aquele bezerrinho mais ou menos, não fica nem bonita, né? Tá ali naquele meio a meio. Então, assim, hoje a gente já vê que, assim, 4, depende da raça também, né? Se for animal Jersey, aí o peso é menor, né? Tudo bem. Mas, assim, nossos animais mestiços, aí, girolando, até holandês, esses 4 litros aí, pode ser que você não consiga sobrar muito para esse animal crescer, né? Então, assim, nos Estados Unidos eles faziam isso, eles davam os 4 litros, só que eles davam ração desde o início. Então, assim, a bezerra realmente passava um pouquinho de fome. E o que ela fazia? Ah, encontrei isso aqui. Ela viu que é gostoso, ela viu que a fome passou, você regulou ali a necessidade energética e esse animal, ele conseguia desenvolver esse rumen de desaleitar mais cedo. O problema é que aqui no Brasil, a gente não dá nem os 4 litros, o animal mama muito menos e nem come a ração. Então, é aqueles bezerros feios. Acabou de comentar aqui, tem produtor que acha muito 4 litros. É muito pouco, né? Ele não especificou muito, ele só falou ali o advérbio, mas não especificou o quê, né? Mas então, aí assim, o que a gente recomenda, né? Assim, para você ter aí ganhos aí de mais ou menos uns 600 gramas por dia, né? Entre 500 e 600 gramas por dia, que a gente dê em volta aí de 5 litros, 6 litros, né? Mas assim, igual eu te falei, que foi a pergunta esqueci o nome dele. O que a gente faz hoje? Guilherme. Aí entraria nas estratégias de aleitamento, né? Então, a gente tem um grande porém aí. Animais que recebem muito leite, né? 8, 10, 12 litros, a gente tem uma dificuldade de fazer eles comerem concentrado e esses animais fazerem esse desenvolvimento do rumen que a gente falou, né? E principalmente lá na frente, a gente desaleitar esse animal. Né? Então, assim, a gente tem várias formas de fornecer esse leite, né? Então, assim, tem fazendas que fornecem de 5, 6, começando com 6 litros, fazendas começando com 8, 12 litros. É o que eu te falei, isso tudo vai depender do quanto que você quer que essa bezerra ganhe de peso, né? Porque essa fase é uma fase em que a bezerra está ali em potencial crescimento, né? E é importante enfatizar que o que ela perder durante essa fase até os 90 dias, a gente não consegue repor lá na frente. Ah, ela emagreceu aqui, lá na frente ela recupera. Não, ela pode engordar, ficar gordinha, mas ela nunca vai recuperar a quantidade de peso que ela perdeu aqui, né? Então, assim, a quantidade de leite, é difícil, assim, eu falar uma receita de bolo, você vai depender da fazenda, do ganho que você quer, né? De quanto você quer, quantos quilos você quer desmamar essa bezerra, tá? Mas aí, entrando na pergunta que ele falou, a questão do desaleitamento, né? Então, o que a gente faz? Na pergunta dele, a Jocene comentou aí agora, inclusive isso, que as pessoas ficam abismadas quando ela comenta que tem bezerra mamando 8 litros de leite por dia na fazenda. É isso aí. Então, assim, tudo vai depender da vaca futura que você quer, aquilo que eu falei, né? Se a bezerra vai mamar bem. E assim, ela não vai mamar os 8 litros durante os 90 dias, né? É o que a gente faz hoje, assim, a gente faz esse aleitamento programado, né? Então, assim, o primeiro mês é o mês que o bezerro não tem ainda o rumen totalmente pronto, não tem ali um aparato microbiológico fermentativo, né? Então, assim, a maioria das enzimas estão voltadas mesmo lá para o estômago químico, né? Lá para o trato mais para frente, lá do trato digestório. Então, assim, a gente focar esse primeiro mês é muito importante. E até saiu um artigo bem legal, foi até revisado por a professora Carla Bittar da USP, falando o seguinte, a quantidade de litros de leite que a bezerra bebe no 4º dia tem alta correlação com o peso dela. O peso, o ganho de peso dela e o desenvolvimento aos 28 dias. Ou seja, se você souber a quantidade de litros que essa bezerra está bebendo aos 4 dias, você já consegue fazer uma projeção aos 28 dias. E esses animais que beberam mais leite no dia 4, quando você vai ver, eles tiveram menos doença, eles tiveram menos diarreia, eles tiveram, né, menos pneumonia por ter um aporte imunológico melhor, né, ter um desenvolvimento melhor, e principalmente eles tiveram o maior peso e o maior ganho de peso, né. Então, assim, o que ele tocou é a questão... Me ouve? Ouço. O que
o que a gente faz, né, na questão do desaleitamento. O que até surgiu aqui um artigo bem interessante também, que ela fez uma revisão, acho que saiu tem um mês. Se esse menino quiser entrar lá no Milk Point, tem o artigo que ela fez a revisão do pesquisador dos Estados Unidos. O que a gente fazia, né? O que estava se trabalhando com o modelo step down, que a gente chama, né? O animal, ele começa a receber no primeiro mês 6 litros de leite, depois ele passa para 4, depois ele passa para 2. Ou seja, ele vai ficando 30 dias ali naquela quantidade e a gente vai reduzindo isso. Aí, só para responder a pergunta dele, qual foi o trabalho que foi feito, né? Eles viram, será que é interessante a partir de tal idade, vamos supor, eu vou desmamar, vou desaleitar os animais com 90 dias, né? Então, lá para os 70 dias, será que é mais interessante eu tirar todo dia um pouquinho aquele leite? Vamos supor, todo dia eu tiro 2%, né, 10 da quantidade de leite que ela está bebendo, ou será que é mais interessante fazer esse step down, eu diminuo uma quantidade de leite de 6 para 4 grande e ele fica lá 15, 20 dias, ou é mais interessante eu pegar cada animal e eu ir tirar, vamos supor, hoje eu tiro 70%, amanhã eu tiro 50%. No trabalho que eles fizeram, com animais recebendo de 8 a 12 litros, respondendo a pergunta dele, o mais interessante foi esse dinâmico. Foi você ter tirado, né, vamos supor, hoje eu tirei 30%, né, eu vou fazendo isso daí por 9, 10 dias, que foi o tempo que ele fez lá. Isso. Então, foi melhor o linear, você tirar um pouquinho ainda foi melhor do que a gente estava fazendo com o step down, né? Mas é o que eu estou te falando assim, o artigo foi publicado agora, feito em animais que recebem um grande volume de leite, né? Aqui a nossa realidade, mesmo nas fazendas aqui, os animais recebem 6 litros de leite. Então, assim, o que a gente recomenda é o seguinte, desaleitamento. Fazer o mais gradual, né? Igual eu estava recomendando possível. Nunca fazer abrupto. Por quê? A bezerra, ela está acostumada a receber o concentrado, né, a ração, mais o leite. Então, assim, ela está recebendo lá seus 700, 800 gramas, vamos supor, 1 quilo de concentrado, de ração, mais o leite, vamos dizer, aí, uns 125 gramas. Quando você tira o leite de vez, a bezerra, ela está acostumada com o tratador, as bezerras, elas gostam de rotina, elas são animais que gostam de rotina. Então, quando você tira isso de uma hora para outra dela, ela vai sentir, poxa, cadê meu leite? Então, assim, vai fazendo isso gradual. E outra coisa, você reduz aí, às vezes, drasticamente, a quantidade de matéria seca que o animal está ingerindo, né? Então, assim, principalmente a energia. Nesse artigo, é muito legal você ler também, ele fala o seguinte, que quando você faz isso muito abrupto, a proteína a fornecida, a bezerra ela consegue ir ajustando isso, mas a energia metabolizável não. Então, assim, o crítico para esses animais nessa fase de pré-desaleitamento e desaleitamento é a questão da energia. Eles não conseguem estabilizar isso muito bem. Então, o que a gente fala? Fazer de forma gradual, né, esse desaleitamento. O que a gente faz aqui? A gente diminui o leite, cortou o leite, vamos supor, por 70 dias, né? 65, 70 dias. Os animais vão ficar até 90. Os últimos 10 dias, a gente deixa eles ainda no bezerreiro, só comendo ração, tá? E como é que a gente sabe que ele está realmente pronto? A literatura indica o seguinte, o animal tem que estar comendo 1,5% do peso vivo dele ao nascer. Então, isso vai depender da raça, né? Então, assim, animais que nascem com 40 quilos vão estar comendo aí, dependendo por um volta 1 quilo, 1,5 quilo de ração. Por 3 dias consecutivos. Por quê? Você se certificou que todo dia ele está comendo aquela quantidade. Né? Então, assim, hoje ele comeu 1 quilo. Não, amanhã pode ser que ele não vai comer. Então, a gente fala o seguinte, vê mais ou menos esse 1,5% do peso vivo dele, né, que ele nasceu. Por isso a importância da gente identificar, da gente pesar esse animal ao nascimento, senão você não tem parâmetro. Né? Se você não sabe o quanto esse animal nasceu, você não tem parâmetro. Então, assim, e durante 3 dias, para quê? Você vai se certificar que realmente aquele animal está comendo. Então, a gente pede para deixar mais uns 10 dias na casinha ou na instalação que ele está, e depois o que acontece? A gente mudar esse animal. Mas aí, assim, eu mudei o meu animal de lote, né? Eu vou lá para o lotezinho das minhas bezerras lá acima de 90 dias. Ainda continua dando a mesma ração. Se você introduzir o feno nessa ração, continua dando feno para quê? Para as mudanças não serem bruscas.
Eu até brinco quando a gente vai dar curso, não faça o desaleitamento uma ação global. Ah, nós vamos desaleitar a bezerra, vamos mochar, vamos aproveitar e vamos fazer isso, vamos vermifugar. Então, assim, o desaleitamento já é um estresse. Pensa, ela tinha o tratador todo dia ali com ela tinha todo um ambiente dela, você tirou a comida dela, o leitinho maravilhoso, gostosinho, quentinho, né? E aí, falar em leite, ô Juliana, uma coisa que tem dado muito problema para as bezerras quando chega na fazenda. Tira o leite, leva para o resfriador. O que você gosta de beber? Um leite quentinho, morno, assim, o Toddzinho lá, né? O Todd não, o cacau em pó. Ou geladão. Né? Leite gelado não dá certo. Então, assim, isso é um grande problema para as bezerras. Às vezes você chega lá, as bezerras estão empazenadas. Por quê? Igual eu te falei, quando o animal nasce, ele tem o rumen, né? Então, quando a bezerra mama, forma o reflexo da goteira esofágica, que leva o leite direto lá para o abomaso, para esse leite não cair lá no rumen e não fermentar. E, assim, esses reflexos, né? Principalmente químicos que estimulam mais essa goteira esofágica, apesar de uns falam a posição da cabeça, acima, abaixo, que seja. Esse leite gelado, né, ele não estimula muito a formação dessa goteira esofágica. E qual que é o problema? Esse leite cai dentro do rumo. Então, isso, assim, é um problema que acontece muito. Então, o que a gente fala? Você vai utilizar o leite, né, comercializável da propriedade, não resfrie esse leite. Né? Às vezes, assim, o leite saiu dali, na hora que chegar, já pega esse primeiro leite e joga para as bezerras. Por quê? As bezerras têm uma temperatura de 39 graus. Vocês jogam leite gelado, além de você não estar estimulando a formação da goteira esofágica dessa bezerra, essa bezerra vai ter que gastar energia para se aquecer, ela vai esfriar. Né? Então, assim, aquele leite, imagina, você tomando um leite a 4 graus Celsius, né? Muito gelado. Né? Então, assim, essa questão também é importante. Então, assim, o desaleitamento, né? Faz ele gradual, observa o consumo de ração e, assim, você cortou o leite, diminuiu tudo que você não daria, tudo. E, assim, é interessante também, se você puder, tudo que você vai dar para essa bezerra, né, no próximo local, você já começar a apresentar para ela, já começar a entender a próxima fase dela. Por quê, Juliana? É muito comum, a gente investe tudo bonitinho no que a gente falou, faz um péssimo desaleitamento, aí esse animal vai lá, emagrece e perde tudo, né? E só para fechar... A pergunta que a Mércia já mandou há algum tempinho, qual que é a relação de consumo e ganho de peso das bezerras leiteiras? Então, Mércia, tem uma formulazinha no NRC de 2001 que você consegue calcular isso, tá? Só que, assim, por que a gente tá meio apreensivo de falar essas coisas agora? Porque tá na bica de sair o novo NRC. Né? O NRC aí é o pai, né? A Bíblia aí da nutrição animal, né? Então, assim, tem uma formulazinha, sim, que a gente faz, tá? Mas, assim, a gente tá meio apreensivo de falar isso porque tá na hora de sair o NRC, né? Então, assim, pode ser que o que eu vou falar agora, daqui um mês, não seja mais uma verdade, Mércia. Mas se você quiser, depois eu te mando direitinho. Eu tenho aqui os artigos, tenho aqui os cálculos que a gente faz e eu passo para você, tá? Porque, assim, a gente tá com medo de falar porque, assim, tá para sair já. Então, às vezes, assim, eu falo, a pessoa assume isso como uma verdade, daqui um mês isso já não existe mais. E, assim, eles estão prometendo muitas mudanças, principalmente nessa parte aí de criação de bezerras, de novilha para o NRC, tá? E para fechar, pessoal, é o último, tá, Ju? Não. Eu queria só mostrar... Eu só preciso, por causa do horário, eu preciso convidar a Josiane com a gente também, que ela tá aí esperando. Então, só para fechar, eu queria mostrar um gráfico bem legal, que foi até numa live que teve agora em junho, a Josiane também estava assistindo ela, a gente estava assistindo junta, que o pessoal da Alta Cria apresentou, né? Eu achei muito interessante a questão de o ganho médio de peso do nascimento ao desaleitamento e a relação com as doenças, né? Então, ele deu aqui um cálculo bem legal, né? Esses animais que apresentam qualquer intercorrência de qualquer doença, né, durante esse período, aqui eles perdem, vamos supor, em média 80, 88, 100 gramas por dia, né? Então, assim, se você tem um período de aleitamento aí de 80 dias
né? E esse animal, ele deixou de ganhar esses 88 gramas por dia, a gente teve uma perda de 7 quilos de peso durante esse período só devido à doença, né? Então, assim, mostrar a importância de que a gente pode fazer tudo direitinho, tudo bonitinho, mas se a gente não focar bem lá na amostragem, lá no início, tá? E, assim, garantir com que esse animal passe bem esse período, você pode ter certeza que lá no desaleitamento você vai ter um susto bem grande, tá? Bom, é meio corrido o tema. Se para bezerras mestiças tem essa relação, ela quer que você passe também, se você puder, Tá, por favor. eu passo, pode deixar. Então, assim, é muita coisa para falar, a gente tem que correr, né? Mas aí, se quiser chamar a Josiane, eu acho que já tá. Volta depois para falar um pouquinho sobre a Feira de Touros? O que você acha? Eu vou Pode, fica aqui. Agora e daqui a pouco eu volto com você, pode ser? Ok. Então, a Alessandra também quer, viu? Essas informações que você ficou de passar para a Mércia, ó, vai compartilhar com a equipe toda. Fernanda, vou te agradecer até aqui. Obrigada. Obrigada a você. Agradeço a todo mundo que está acompanhando. Vou pedir para ficar com a gente. Fernanda, vou te desconectar conosco, tá, gente, tá? Obrigada, até já. Falou, tchau, tchau. Vou pedir para vocês continuarem com a gente, porque eu vou convidar agora a Josiane Baratella, que é médica veterinária, e ela vai falar com a gente um pouquinho a respeito da saúde das bezerras, né? Vamos ver, convite enviado para a Josiane, se ela aceitar. Renato, Fernanda, nota 10, né? Ei, Josiane, obrigada! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, acho que a turma também tá. A gente Tô começa na internet da Vivo aqui, e agora porque já na tá roça... Hã? Tô na internet da Vivo, porque na roça aqui a internet tá meio devagar nesse horário. Joia. Ô, Josiane, obrigada por você ter aceitado conversar um pouquinho com a gente e passar um pouco dos seus conhecimentos aí, compartilhar com a turma que está acompanhando. Vamos lá. A gente está falando de bezerra leiteira. A impressão Sim. que eu tive na fala da Fernanda, principalmente quando ela falou com relação aos bezerreiros, a estrutura, é que a questão da higiene é fundamental para a saúde desses animais. Quais são as doenças que mais aparecem nas bezerras? Então, eu digo assim que o que o produtor mais gosta de usar na fazenda é isso aqui. É uma agulha. A hora que a Fernanda começou a mostrar as coisas, tudo, eu falei, não, tem que mostrar alguma coisa. Aí eu lembrei. O produtor te vê na rua e fala assim, aqui, o que é que eu aplico naquele animal? Então ele quer resolver tudo na agulha. Mas se a gente fizer tudo que a Fernanda falou, desde um colostro bem feito, na hora certa, quantidade certa, umbigo curado, uma cama sequinha e limpa, a gente vai ter um animal que vai responder ao que a gente quer, que não é ter doença. Então, assim, mas não pode ter doença, como pode ter uma doença mais branda. Então, hoje, as 3 principais doenças que a gente tem é a diarreia, a pneumonia e a tristeza parasitária bovina. E a gente tem uma outra também que é comum quando a gente dá uma erradinha na cura de umbigo e colostragem, que é as onfalopatias, que são as doenças do umbigo. Mas as 3 principais mesmo é diarreia, tristeza parasitária bovina e a pneumonia. Mas aqui, fatalmente o animal vai ser acometido por uma dessas doenças, ou se o produtor tiver os cuidados que a Fernanda estava passando aí, ele consegue de fato ter o animal sadio, saudável? Sim, ele consegue baixos índices de doença se tiver tudo certo. Só que uma diarreia é assim, bem difícil de não ter num bezerreiro. Sempre vai ter uma diarreia. Agora, pneumonia é bem raro e tristeza parasitária bovina no Brasil é muito comum, porque por causa do nosso clima, a gente tem muito carrapato, mosca, então assim, precisa ser muito intensivo no controle desses parasitas. Mas a gente consegue ter baixos índices de doença, sim. Vamos Se falar tudo bem feito. cada uma dessas 3 que são as principais. Eu vou começar aleatoriamente pela pneumonia. A Fernanda estava falando da estrutura dos bezerreiros ou quem montou a maternidade. Deixar o animal no frio
ele pode ficar doente, ele pode, né, desenvolver uma pneumonia. E aí, o Sim, que fazer? Além de proteger, qual o tratamento? O que o produtor pode fazer? então, o bezerreiro, igual a Fernanda falou, tem vários tipos. Tem hoje os que são numa casinha, que é tampadinha, e tem os argentinos tropicais, que são no sombrite. Então, assim, cada fazenda é um caso, não dá para dizer qual que é o melhor. Mas desde que o animal tudo bem, choveu no do sombrite, ele vai se molhar. Mas se no outro dia ele tiver condições de ficar no seco, no sol, isso vai ajudar muito ele. Porque a pneumonia ela pode ser causada por vírus, por bactéria, por verminose, que tem muita verminose que vai para o pulmão, causando pneumonia, e tem agentes químicos também. Então, assim, se você tiver um lugar que tem poeira, falta de ventilação, umidade, frio e uma alta taxa de lotação, muitos animais, muitos bezerros, um bezerreiro completo, a gente pode ter a pneumonia. Então, se seguir esses índices, a gente não vai ter tanta pneumonia. E a pneumonia, assim, quando tá tudo certinho, é uma das doenças que menos tem no bezerreiro. Então, a pneumonia dá para controlar bastante. E como que eu posso E perceber o sintoma? Claro que o animal fica prostrado e tudo, mas como que ele vai identificar? Não, eu tô achando que essa bezerra está com pneumonia. Quais são os sintomas principais? o que a gente tem que ficar de olho é logo quando nasce, porque às vezes o bezerro é grande ou é uma novilha, a vaca demora um pouco para parir. Ou às vezes a gente precisa dar uma ajuda. Então pode ser que o bezerro aspire conteúdo já dentro do útero, conteúdo uterino. Então isso já é um início de pneumonia. Mas aí é só o tratador, o proprietário ficar de olho e já ir aplicando um anti-inflamatório ou limpa as vias, um, um que vai ajudar o pulmão, um medicamento que vai ajudar o pulmão. Então assim já ajuda. Depois, quando é uma pneumonia já por bactéria, por vírus, aí a gente vai ter tosse, é um bezerro que sempre dá uma tossida depois do leite ou nos outros horários. Tem bezerro que pode ter secreção nasal. Quando tem secreção nasal, já está bem Avançar. adiantada a doença. Isso. O animal vai ter febre, vai ser aquele animal mais jururu. Se a gente, ao escutar, colocar o esteto e ao escutar o pulmão, vai ter alteração também. É um animal que fica mais com a boca aberta, vai ter frequência cardíaca, frequência respiratória aumentada. Então, às vezes, tem produtor que já fala assim: o bezerro tal tá com batedeira. Essa batedeira já pode ser um indicativo de pneumonia, que o bezerro está cansado, então está aumentando a frequência respiratória dele. Então, já é hora de agir. O animal também leva mais tempo para mamar. Ou na vaca ou na própria mamadeira, é um animal que pega, larga, tosse, para, se engasga. E é um animal também que vai ficar mais tempo em pé após mamar. Então, esses Jóia, são os sinais mais típicos, assim. pneumonia. E E vamos lá da diarreia, isso. que é, pelo que você falou, é uma bem frequente, uma doença bem frequente, né? A diarreia é bem mais É frequente. recém-nascida, por exemplo. O que pode causar diarreia? Maternidade. Até os 5 primeiros dias de vida de um bezerro, se ele tiver diarreia, é um indicativo que teve problema lá na maternidade. Então, cama suja, onde pariu sujo, pariu dentro do curral, pariu num pasto muito rapado, com fezes, ou o bezerro já levantou, ficou muito tempo com a vaca, aí, como a Fernanda disse, mamou no rabo, mamou no focinho, mamou em tudo quanto é lugar. E teve uma colostragem demorada, uma cura de umbigo demorada. Então, até os primeiros 5 dias, essa diarreia pode ser consequência da maternidade, onde esse bezerro nasceu. E se for depois disso? Aí já é infecção no bezerreiro. A causa está lá no bezerreiro. E, Aí pode ser tanto. Pode pode falar. falar. Não, vai você, eu ia para outra pergunta. Aí pode ser. O que pode estar causando essa diarreia? Pode ser tanta infecciosa, como vírus, bactéria, protozoários, como também pode ser quantidade
e qualidade do leite. Então quer dizer que eu não posso dar muito leite para o meu bezerro. Pode sim dar muito leite, mas desde que ele seja acostumado, desde o início com aquele muito leite. Então, isso não tem problema. Agora, você pegar um bezerro que mama 4 litros de uma vez. Sobrou mais 4 litros que eu vou dar. Esses 4 litros pode causar uma diarreia nele. Agora, se for um aumento gradual, ou ele sempre for acostumado com aquela quantidade, não vai causar diarreia. E também a temperatura. A temperatura é muito importante. Então, o tratador, de preferência, tem um termômetro para poder todos os dias dar o leite na mesma temperatura. Joia. E quando ele começa a fazer a introdução da alimentação sólida, né? O desaleitamento e introduzindo ração e tal. Um desequilíbrio na alimentação também pode causar diarreia no animal? Pode sim. Alimentos que são fermentativos pode estar causando uma diarreia. Então, por isso é importante a gente já ir dando isso para o animal desde o início. Então, ele já tem que desmamar sem ruminante. Então, ele não vai ter esses problemas. É fazer isso gradualmente. Ele já tem que comer ração, já tem que comer um feno. Aí, às vezes, quando já está perto de desmamar, você pode... Se for silagem, que você for dar depois da desmama, você já pode começar a colocar uma silagem para ele ir fazendo isso gradualmente e não ter problema. Vou fazer uma pergunta que pode parecer óbvia. Mas como o produtor vai identificar a diarreia, considerando que as fezes de um recém-nascido elas são mais líquidas, mais pastosas do que de um animal já mais crescido? Como que ele vai perceber que o animal pode estar doente? Então, o produtor que já lida com isso sempre, né? Ele já sabe o que é normal, o que é anormal. Então, assim, uma diarreia muito pastosa é normal. Agora, muito pastosa, para líquida, já é anormal. Então, e a coloração das fezes também. Então, o produtor sabe qual um bezerro recém-nascido é esverdeado, porque é o mercônio, é o primeiras fezes, então já sabe que aquilo ali é normal. E é um pouquinho mais duro também, às vezes. Depois já começa a ser amarela. Aí fala assim, tem gente que fala assim, tá com diarreia de leite, é mais amarela, né? As fezes. Então, se tiver anormal daquilo ali, é a diarreia, né? O produtor já conhece. Então, se tiver líquida, é diarreia na certa, né? Não tem A jeito. minha pergunta, para mim, é que ela não era óbvia, mas para o produtor ela é bem óbvia. Pro produtor é porque ele já lida todos os dias. Mas, assim, a quantidade aumenta também. Quando é diarreia, ele vai evacuar mais vezes. Então, a pessoa já fica de olho ali. E vai estar mais líquida sempre. Sempre mais líquida, mais pastosa. Joia. E a tristeza parasitária? Carrapato que causa? Carrapato e a mosca também. A tristeza parasitária bovina, ela é uma junção entre duas doenças. É a babesiose e a anaplasmose. Então, a gente fala tristeza parasitária a campo, porque a gente não sabe diferenciar, né? Não tem exames que a gente vai fazer lá a campo rotineiramente que vai diferenciar. Então, a gente fala tristeza parasitária bovina. Tem a anaplasma marginale, que é uma bactéria, ela pode ser tanto pela mosca ou pelo carrapato. E a babésia é pelo carrapato. Então, assim, a gente tem que fazer controle dos dois e tratamento para os dois. E a tristeza parasitária, ela pode ser evitada com essas boas práticas com a bezerra recém-nascida? Pode sim. E assim, a tristeza parasitária, vamos dizer que ela é mais secundária a uma baixa de imunidade do que a doença primária, assim, em tudo. Se o bezerro foi bem colostrado, e outra coisa, lembrando, ela vem mais na desmama, que é quando o animal estressa, vai juntar com outros animais de lote. Então, se o animal já passou a vida toda dele lá, os 90 dias, belezinha, nutrido, beleza. Aí ele vai ser formado, depois que desmama, com lotinhos pequenos, comida direito, à vontade, espaço de coxo, água de qualidade. Isso ajuda muito, muito a não dar tristeza parasitária bovina. A gente percebe que quando a gente joga os animais para lotes maiores
ou tira da cocheira e joga pro pasto. Ah, não, tá ficando caro tratar, vou jogar, deixa, não vou dar mais ração. Aí a tristeza parasitária vem. Agora, se o animal estiver bem nutrido, é muito difícil de dar. É bem mais difícil de dar. Mas que o animal seja acometido, né? É muito mais a questão de imunidade, do animal estar bem, de estar bem com os outros animais, de estar bem nutrido, do que a doença em si. Joia, você tinha falado de uma outra doença, uma quarta, que é mais rara. Não é que é mais rara, né? Mas é assim, pode acontecer se você não curar o umbigo bem, ou se a cama não estiver bem, que é as onfalopatias, que são as doenças que entram pelo umbigo. Então pode dar aqueles aumentos nas articulações dos animais, aumento no umbigo, da pus. São essas que são as onfalopatias. Mas é mais por erro de manejo da cura de umbigo. Então, curar mais de uma vez com iodo 10% vai prevenir quase todas as onfalopatias do rebanho. Iodo basta. Não precisa de mais nada para a cura do umbigo. Nada. Colostro, iodo e uma cama boa e uma água de qualidade. A gente vai deixar de usar isso aqui bastante. E se precisar, é importante, né, gente? O produtor não pode tomar decisões por conta própria e tratar o animal. É fundamental que seja acompanhado por um médico veterinário, né? Isso. Existem antibióticos que não funcionam, que funcionam muito bem para diarreia, mas não funcionam para tristeza, não funciona para pneumonia. Existe o tratamento da tristeza parasitária bovina. São 2 medicamentos. Não adianta eu fazer só um, porque o animal vai. Pode ser que eu acerte, né? Como eu disse, são 2 doenças. Se eu fizer um, eu posso se for só uma doença que tiver naquele dia, eu posso acabar com ela. Mas às vezes não é. Então, é importante sim a gente procurar sempre o veterinário que faz acompanhamento na propriedade, deixar prescrito em casos disso, usar tal medicamento. E muito importante, mais importante que antibiótico, anti-inflamatório, antes que qualquer agulhada, é a gente hidratar o animal. Na diarreia e na tristeza parasitária bovina, até na pneumonia, o animal desidrata muito, na diarreia principalmente. O animal vai a óbito na diarreia por desidratação. Então, antes de fazer o antibiótico, faz uma hidratação. Tem uns soros que a gente compra, não é soro na aveia, pode ser feito, mas é caro, é ruim de fazer, bezerrinho com aveia, horrível de pegar. Então, existem uns soros que a gente faz em casa com produtos que a gente compra, ou existe já os soros prontos, que a gente joga na água, dá uma horinha após o leite ou antes o leite, nunca junto. Então, isso hidrata demais. Existem os prontos que a gente mistura lá e dá na mamadeira, o animal bebe numa boa. E assim, você vê aquele animal com o olho fundo, passa um tempinho, o animal já está com o olho vivo, o olho brilhando. Então, antes de fazer antibiótico, vamos hidratar esse animal. E outra coisa, vamos aplicar um antipirético, alguma coisa para febre, porque essas doenças causam febre nos animais. Então, tirar a febre deles para eles poderem voltar a comer, para voltar à vidinha normal deles. Aí, você fez isso, não resolveu? Aí você começa a usar um antibiótico. Joia, a Rosa Judite está falando sobre a cadela dela que criou. Olha, Rosa Judite, nosso tema hoje é a criação de bezerra leiteira. Eu acho que essa questão de hoje está fora. Veterinária. Ela ficou muito triste, ela está falando, mas enfim, é importante que você procure sim um veterinário, viu, Rosa Judite? Porque exatamente. está com algum problema e precisando de uma ajuda específica. Josiane Baratella, muito obrigada por sua participação. Quer complementar? Eu que agradeço. Imagina. Não, é basicamente a atender a gente e compartilhar essas informações. Sempre estar junto com a Fernanda, com vocês, é um prazer. A Fernanda, eu sempre elogio muito ela para todos os encapés que eu conheço, porque eu nunca vi uma profissional tão dedicada que vai nas propriedades, que pesa animal, que pisa na bosta,
que tá ali dia a dia com o produtor, ela é diferente. Então, na criação de bezerro, quem tiver qualquer dúvida aí, pode chamar ela que ela sabe falar e sabe fazer bem pra E caramba. se ela precisar de socorro, ela vai te acionar, eu tenho certeza. Exatamente. Muito Ela, na obrigada. questão profissional, é maravilhosa. Vocês duas. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Vou desconectar você e vou chamar a Fernanda de novo. Combinado? Beleza. Até Obrigada. mais. Tchau. Tchau. Vamos chamar a Fernanda porque a gente combinou de conversar um pouquinho sobre a Feira de Touros, que esse ano vai ser realizada de um jeito um pouquinho diferente, justamente por conta da pandemia. Estou aguardando a Fernanda aceitar o nosso convite de volta. Rosa Judite, não tem que se desculpar, minha flor, que isso? Você aproveitou a oportunidade, é assim, né? Mas acho que vale sim a recomendação. Procura um veterinário que sua cadelinha pode estar precisando de um atendimento, né? Pelo que você está falando, ela deve estar precisando muito de um atendimento mais específico. Fernanda, conectando, vamos lá? Olha ela de volta. Ei! Touros, Fernanda, rapidinho. Então, rapidinho. Assim, o pessoal estava acostumado, né? A gente fazia aqui a feira de touros a cada 2 anos. A gente teve 2017, teve o ano passado, e com a feira presencial, né? Mas esse ano, por causa da pandemia, a gente não vai poder fazer mais todo aquele esquema, já que a gente vinha ao longo do tempo, né? Então, assim, a mudança que a feira vai ser virtual, né? Então, assim, você passou aí o período aqui no início, a minha tela aqui fechou, 25 a 2 de outubro. Não é isso? Só para eu não... Isso, só para não estar falando bobeira. Então, vai ser mais ou menos assim, os produtores, os criadores, na verdade, né, vão estar filmando os animais disponíveis, então embaixo do videozinho a gente vai ter a descrição daquele animal direitinho, igual as folhinhas que a gente coloca aqui na feira, e a demanda vai ser feita igual a gente faz, né, antes a gente, né, rodava as propriedades e tudo, agora com essa pandemia a gente está com restrição de visita, então a gente está muito contactando os produtores por telefone e os que estão indo lá no escritório, né, e assim, nem todos os municípios eu acho que tem técnico que faz a feira, né, porque às vezes tem município que não é muito voltado para pecuária, então assim, aqui próximo de mim, a gente, né, eu aqui em Aracruz, e vou dar dando uma força para os meninos em Linhares. Então, quem tiver aqui próximo, Ibiraçu, Colatina, né, João Neiva, se quiser procurar, ligar, né, para o escritório daqui, a gente está trabalhando, né, normal. E assim, a demanda vai funcionar da mesma forma, a gente pede, o produtor, ele solicita a raça que ele quer, a quantidade de touros, né, e assim, a gente não passa, né, o nome do produtor lá para o criador, a gente só fica com o nome ali do produtor para a gente ter o nosso controle, né, e no dia, né, não vai ser mais visual, vai ser igual esses leilões que a gente vê, mais ou menos assim, né, então, os animais vão estar lá no vídeo, ele vai ter o tempo de acesso, tá? E o mesmo esquema, né? Os animais, a idade, direitinho, né? Os 42 meses, os atestados, né? De tuberculose, do andrológico, né? As doenças aí principais, brucelose, né? Tuberculose também, se eu não me engano. E quem tiver interesse, se no seu município não tiver alguém lá que trabalha diretamente com pecuária, procura o vizinho, liga pra gente, né? Que a gente pode estar recebendo essa demanda. E se você for no escritório do Incaper para apresentar sua demanda por touro de genética de qualidade, né? E não tiver alguém habilitado, o próprio colega do Incaper pode acionar a Fernanda, pode. O Bernardo, toda a equipe que trabalha. Isso. A maioria, assim, muitos não se conhecem, né? Porque, assim, o estado é pequeno, mas são muitos escritórios, né? Às vezes a gente não se conhece de vista, mas você sabe quem são as pessoas, né? Então, assim, liga, né, para os escritórios, a gente tem, né, ou a pessoa, ou o próprio técnico lança lá no grupo do Incapé, pessoal, tô com essa demanda, quem poderia me atender? Tô na cidade, município tal, né? Eu tenho certeza que o técnico vai estar entrando em contato. É isso, e o produtor tem até dia 28? 28, a gente tem até o dia 28 para estar enviando essa demanda para o criador se preparar, né? Escolher os animais aí, tem dado resultados muito positivos, né? Eu tenho certeza que essa virtual também vai ser uma experiência nova, né? Mas a gente tem que estar aí, desafio a gente tem que aceitar, né? Desafio não é para ter medo, né, Ju? A vida é assim, as coisas mudam, né? A gente tem que se acostumar.
desafio que a gente acabou de superar, por exemplo. É a primeira vez que o Incaper faz uma transmissão com 2 horas de duração. Fizemos em dois... Eu falei que eu... mas eu te falei. O pessoal participando, muito bacana. Renata está falando aqui, a Fernanda faz a diferença por onde passa. Grande zootecnista. Parabéns pelo trabalho. Parabéns mesmo, Fernanda. Para você, para a Josiane, muito obrigada, viu? Por participar. Eu que agradeço. O pessoal tendo dúvida, né? Às vezes entrar em contato lá no site, eles direcionam, né? Ou procura aqui, pede o telefone aqui de Aracruz, né? Quiser alguma informação, igual os meninos perguntaram, né? Às vezes estudante quer alguma indicação de literatura e tudo, né? Pode, o que a gente souber, né? A gente pode ajudar. Show de bola. Estamos aí à disposição. Obrigada, pessoal. Vamos encerrando a parte 2 da transmissão ao vivo sobre a criação de bezerras leiteiras. Agradecer mais uma vez a Fernanda, agradecer a Josiane, a todo mundo que participou, acompanhou, nossos colegas do Incaper, produtores, todo mundo que está aqui com a gente. E semana que vem, na quarta-feira que vem, a nossa transmissão ao vivo aqui no Instagram vai ser sobre agroecologia e agricultura orgânica. Eu espero vocês. Tchau, até a próxima.